Jeremias 40, os seus últimos 6 versículos, né? Eu havia feito 10 versículos, ele possui 16. Vamos lá. O 11º versículo de Jeremias 40 começa assim. Acompanhe lá na sua Bíblia, se quiseres. 11º versículo de Jeremias 40. Começa assim. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. 12º. Agora, tomaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão, com muita abundância. O 13º fala assim: Joanã, filho de Carea, filho de Carea, Carea, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa. 14º agora. Vamos lá. E disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Israel, filho de Neemias, para te tirar a vida, mas não lhe deu crédito. Gedalias, filho de Aicão. 15º e penúltimo desse vídeo, né? 15º é bem extenso. Vamos lá. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Israel, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida? E todo o Judá que se tem congregado a ti será dispenso, e pereceria o resto de Judá? O 16º, então, e último deste vídeo. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Israel. Esse é o último, então, versículo de Jeremias 40. Venho falado nos vídeos aqui a respeito, né, da verdade
que o Espírito Santo revela aos seus, né? Jesus falou muito sobre isso, né? Que viriam tempos, aí quando se fala isso, né? Viria tempos em que se pregaria o falso evangelho, um falso evangelho. E todos pensam no tempo atual, né? Quando, na verdade, quando Jesus fala disso, ele falava do Império Romano, né? Que veio o catolicismo, tirou muitos livros, muitos evangelhos, tiraram, né? E antes disso até tiraram o livro de Enoque, tiraram muita coisa, né? E dos livros mais recentes, dos evangelhos, tiraram o evangelho de Maria Madalena, de Tiago, de Felipe, até de Jesus, mas tem um evangelho, e de Judas, né? Então, há muitos evangelhos que tiraram além do livro de Enoque, ok? Foram tirados pelo sistema religioso que veio, né, que continuou e que foi revisado e só usaram o que aprazia a eles, né? Seria bom para eles, o que eles queriam. E ficou de fora boa parte da verdade, boa parte do que Jesus quis passar, né? Porque tentou passar e acabou sendo morto. Essa que é a verdade, né? Os que acreditaram, né, que saíram do sistema religioso da época, que e hoje está pior, seguiram-no, né? Então, se você acredita em Jesus, se você acredita nas palavras dele, nos ensinamentos de Jesus, saia do sistema religioso, pois nada tem a ver com o que ele pregava, com os ensinamentos dele, né? E ele não inventou mandamento, ele não abrogou os mandamentos de Moisés e explicou os mandamentos. Ele explicou o que continha nos mandamentos, que era erroneamente interpretado e até hoje é, né? E ele explicou a respeito do erro do templo, disse que veio acabar com isso, né? E você lê isso na Bíblia e não enxerga. Eu não enxergava isso. Hoje eu enxergo. E bem disse Jesus que Deus cegaria o entendimento de muitos. E os poucos, né? Muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos entenderiam a sua mensagem. Que o templo é um erro, foi um erro desde o começo, desde o princípio. Salomão, né? Que provavelmente pode-se falar que foi um dos fundadores da maçonaria, né? Se você entrar num templo maçônico hoje, que eles chamam de loja, você vai ver adoração a Salomão e nada se fala de Jesus. Nada se tem de Jesus. Você vai ver um trono lá em adoração a Salomão. Construtores, né, que rejeitaram a pedra angular que Jesus falou. Ele era a pedra angular. Então há muito a se falar sobre os erros e heresias do sistema religioso. Se você contribui, se você frequenta, se você participa, mesmo que tenha as melhores das intenções, mas já foi avisado, não só por mim, mas por todos que já acordaram, despertaram para a verdade, será cobrado no dia do grande juízo. Provavelmente. Pois a verdade está estampada. A Bíblia está se materializando na nossa frente. Né? Cobrança de dízimo que não existe, né? Cobrança de dinheiro, e ainda falam que se você não der, você está roubando a Deus, quando na verdade não existe dízimo. Dízimo era para os levitas, já falei aqui, dado pelos filhos de Abraão, e acabou. Acabou a lei, acabou, muda-se tudo, né? Com Melquisedeque e depois com Jesus, né? Com o Messias, que veio para acabar com isso. Então, se você acredita na graça, não fique na desgraça, né?
Pois se você continua indo à igreja, tomando cálice de vinho, que é o sangue de Jesus, e comendo pão, né, fisicamente, e não entendeu que Jesus estava tentando explicar espiritualmente, ou com o físico, com o pão físico, com o vinho físico, tentando explicar com a água física, o que é a verdade espiritual, né? Ele é o pão da vida, você tem que se alimentar dos ensinamentos dele. O vinho é seu sangue, a água da vida, que ele falou para a mulher samaritana, se beber da minha água, não sentirá sede nunca mais. E espiritual, né? E as pessoas interpretam fisicamente, infelizmente. E eu também interpretava quando eu não conhecia a verdade. Mas depois que você conhece a verdade precisa te libertar, como Jesus falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdade essa que muitos, a maioria, não acreditou e não cumpre. Por incrível que pareça. Eles precisam de um pecador, padre, papa, pastor, mestre, que Jesus falou para não chamar ninguém disso na terra. Apenas um pai que está nos céus. E haverá apenas um pastor, que é Jesus, um pastor e um rebanho. Então isso é muito esclarecedor. Se você lê e não compreende, tá danado. Então a gente, eu sei porque eu também, eu ficava pensando, tem alguma coisa de errado. Não quero ir a templo religioso, por que eu não quero ir? Se eu amo a Deus. Está explicado. Não era para existir. Então o Espírito Santo ele revela. Quando você procura, né? Quando você pergunta, como Jesus falou mesmo. Se você perguntar, Deus vai responder. Quem procura acha, né? Então ele revela. Basta a gente querer e se interessar em saber. Uma hora Deus revela. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Jeremias 41. Se você já viu Jeremias 40, 39, é porque eu ainda não havia conhecido a verdade, então logo após a leitura eu falo alguma coisa a respeito da verdade e a vida que é Jesus, ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.